Então, bom dia a todos. Então, hoje o tema é hipertrofia prostática benigna, o que o clínico precisa saber. O nosso convidado é o Dr. Oscar Eduardo Hidetoshi Fujita, que é médico e tem residência em cirurgia geral e urologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em urologia também pela FIMUSP, pós-doutorado pela Endurological Society na Johns Hopkins University, MBA em Gestão e Serviços de Saúde pela Faculdade Metropolitana Unida, MBA em Gestão de Negócios pela USP, diretor do programa de Fellowship Endourologia e Laparoscopia pela Endourological Society, Unesp, coordenador do Grupo de Urologia aqui do HU da USP, e é diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologia, o INTEC, aqui do HU da USP. Seja muito bem-vindo, doutor Oscar. Bom dia. Obrigado, Carla, pela apresentação, obrigado pelo convite. E a ideia é fazer essa apresentação e deixar, na verdade, espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, para tornar mais dinâmica a apresentação e tirar as dúvidas que vocês eventualmente tiverem em relação ao tema. Bem, muito bem. Eu pautei a apresentação em cima daquilo que eu tenho tido de experiência, até nas interconsultas, nas conversas que eu tenho com o pessoal da clínica médica, e vou trazer 3 casos aqui, até para ilustrar, são casos todos do HU, para ilustrar um pouco daquilo que eu vou comentar hoje. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a hiperplasia benigna em si, da sua epidemiologia. Em todos os homens, praticamente, ocorre aumento do volume prostático após os 40 anos de idade. E de forma que os pacientes com acima de 50 anos de idade, metade deles tem hiperplasia prostática benigna. Essa é uma doença que, do ponto de vista de incidência, ela tem uma apresentação linear de acordo com as faixas etárias. Então, se vocês forem ver nesse gráfico aqui, a incidência vai aumentando ao longo da vida dos pacientes. O comportamento é claramente linear, e de forma que com os pacientes com 80 anos de idade, praticamente 80% desses pacientes vão ter hiperplasia benigna de próstata. Isso não quer dizer que todos eles vão ter sintomas. Alguns desses pacientes vão evoluir para a necessidade de tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, mas nem todos eles vão precisar apresentar sintomas nessas idades mais avançadas. Nós temos alguns preditores de progressão da hiperplasia benigna de próstata. Isso são características de base, quer dizer, a partir do momento em que o paciente começa a apresentar sintomas, nós temos ideia daqueles pacientes que eventualmente vão necessitar de algum tipo de tratamento, às vezes até comportamental, não necessariamente intervencionista, do ponto de vista de medicamento ou cirúrgico, mas algum tipo de acompanhamento. Esses fatores que são mais conhecidos são os pacientes acima de 60 anos de idade, quando eles começam a apresentar, começam a se apresentar com 60 anos, eles começam a apresentar sintomas, e como é uma idade relativamente jovem para essa população, a necessidade de tratamento, ela normalmente acontece. O volume prostático inicial acima de 30 gramas, quase todos os pacientes têm, na verdade, esse comportamento, mas quando isso é em faixas muito jovens, a chance de você ter que fazer algum tipo de tratamento no futuro é grande. PSA acima de 1,4, um fluxo máximo do jato urinário inferior a 12 ml por segundo, e aqueles pacientes que apresentam resíduo vesical acima de 50 ml. Se você for ver, são dados relativamente comuns ao longo das nossas consultas. Isso é algo interessante, porque com a melhora da qualidade dos medicamentos, a tendência nossa é cada vez indicar menos cirurgia numa fase inicial e tentar o tratamento clínico, mas até isso está sendo discutido. Por quê? Porque retardar o tratamento muitas vezes leva a uma piora da função vesical no futuro, o que faz com que os pacientes fiquem sintomáticos mesmo após o tratamento cirúrgico, como nós vamos ver nos diapositivos a seguir. Para a gente entender como é que funciona do ponto de vista de fisiopatologia,
da hiperplasia prostática benigna, esse é um diapositivo que, do ponto de vista tridimensional, dá uma ideia de como é que se comporta a hiperplasia prostática. Esse gráfico aqui, essa representação gráfica mostra a próstata, que vai envolver a uretra, que está aqui em verde, e a próstata ela é dividida em, basicamente, para nós, em termos de pensamento clínico, em 4 zonas principais. Você tem a zona central, que ela é um pouco mais anterior, ela envolve um pouco a próstata. Você tem a zona de transição, que essa é realmente onde abarca a maior parte dos casos de hiperplasia benigna de próstata. Tem a zona fibromuscular, que essa zona não é glandular, diferente das outras 3 zonas, a zona central, a transicional, e a zona periférica, que é onde você tem a maior incidência dos tumores malignos de próstata. Então, a zona de transição é onde você vai encontrar de forma mais rotineira a hiperplasia benigna de próstata, enquanto o câncer de próstata normalmente está na zona periférica. Se nós formos pensar como o crescimento da próstata vai influenciar o jato miccional, a primeira parte dessa fisiopatologia é o componente estático, que é fácil de entender. Porque se você pensar que a próstata ela abraça a uretra, o crescimento da próstata, sendo benigno ou maligno, mas o benigno é o mais comum, até porque essa zona de transição, ela envolve a uretra, é fácil de entender que o jato urinário vai sofrer com esse crescimento da próstata. O componente dinâmico, ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas quando nós vemos essa figura, fica um pouco mais fácil de você visualizar qual que é o problema. Essas imagens aqui em azul com ponto preto no centro são receptores alfa-1 adrenérgicos. Eles se distribuem tanto no colo vesical quanto na próstata, mas particularmente na cápsula prostática. Então, o que acontece? Normalmente, quando você tem vários receptores agindo, você tem um tônus maior da cápsula prostática e do colo vesical, de forma que você dificulta o jato urinário. Tanto o componente estático quanto o componente dinâmico, eles são fáceis para você visualizar depois como é que você vai fazer o tratamento desses pacientes, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, os dois tipos de medicamentos que nós temos, eles são direcionados exatamente tanto para o componente estático quanto para o componente dinâmico. Muito bem. Temos alguns fatores de risco para a hiperplasia benigna de próstata e para os sintomas de obstrução de trato urinário inferior. Aí já começa a ter uma interface grande com o pessoal da clínica médica, porque esse é o típico paciente que acaba nos procurando e que, às vezes, o pessoal da clínica médica vem pedir alguma ajuda no acompanhamento. Os pacientes com síndrome metabólica, particularmente os pacientes diabéticos, obesos, com dislipidemia, e dentre as dislipidemias, mais importante é uma apresentação com o HDL baixo, menos os pacientes hipertensos, alguns pacientes com aumento da insulinemia, esses são os pacientes que apresentam um risco maior de desenvolvimento, tanto da hiperplasia benigna de próstata, mas particularmente para apresentar sintomas de obstrução do trato urinário inferior. Isso está, assim, claramente demonstrado em vários artigos ao longo dos anos, e o que você observa nesse grupo de pacientes com síndrome metabólica são pacientes com próstatas maiores e também com crescimento mais rápido do volume prostático ao longo do tempo. Uma outra característica que os pacientes podem apresentar, e é sempre um fator de risco para o desenvolvimento, principalmente da hiperplasia benigna de próstata, não necessariamente dos quadros obstrutivos, mas é o suficiente para você ter uma hiperplasia de próstata,
é um desbalanço dos níveis hormonais sexuais. Então, ao longo do tempo, com a idade, você vai vendo uma diminuição dos andrógenos e aumento dos estrógenos nessa população. Esse padrão de diminuição dos andrógenos e aumento dos estrógenos é o mesmo padrão que você tem nos pacientes com síndrome metabólica. Então, existe um overlapping de situações que abarcam os pacientes com síndrome metabólica e hiperplasia benigna de próstata, que vão fazer com que eles desenvolvam o quadro clínico. Esse é um gráfico um pouquinho cheio de informações, mas o que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte. A testosterona, que é produzida majoritariamente nos testículos, em torno de 95%, ela entra nas células epiteliais, glandulares e nas células do estroma. Nas células do epitélio glandular, ela se liga diretamente aos receptores androgênicos e essa ligação no interior do núcleo vai levar ao aumento dos fatores de crescimento. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas nós vamos guardar essa informação, porque basicamente é o mesmo que acontece dentro das células estromais. A diferença é que, ao invés de ser a testosterona, quem se liga aos receptores androgênicos é a dihidrotestosterona. E também levando ao aumento dos fatores de crescimento, e nos dois casos, esses fatores de crescimento vão levar a aumento tanto das células do estroma, quanto das células do epitélio glandular, que, em última análise, é o que vão determinar o aumento da próstata. Quando você pensa, por que o paciente, em um determinado momento, começa a apresentar o aumento prostático, isso é por um desbalanço dessa figura que vocês estão vendo aqui, que é a ação dos androgênios, principalmente como eu comentei, o dihidrotestosterona, que é o principal androgênico envolvido com a hiperplasia benigna da próstata. Os andrógenos, e particularmente o DHT, ele tem um efeito agonístico na proliferação celular e antagonista em relação à apoptose, a morte celular. Agem nessas duas situações aqueles fatores de crescimento que nós vimos lá atrás, e só que isso funciona de uma forma balanceada ao longo do tempo. Com o envelhecimento, você começa a perder esse balanço, começa a acontecer um desbalanço na função dos andrógenos, de forma que se perde um pouco dessa ação antagonista dos andrógenos na apoptose. Então, o que acontece? Você começa a ter mais proliferação celular e, consequentemente, a hiperplasia benigna prostática. E como nós vimos, ocorre nesses pacientes, nos pacientes com síndrome metabólica, um aumento dos níveis de estrógeno, que, no caso da proliferação celular, ele aumenta a proliferação celular e inibe a apoptose. Então, você começa a ter um aumento da hiperplasia benigna. Muito bem. Então, esse daqui é um esquema, só para mostrar, para tentar explicar um pouco para vocês, o porquê dos sintomas que os pacientes apresentam. O paciente com hiperplasia prostática benigna ou com quadros, uma síndrome obstrutiva de trato urinário inferior, ele pode ter dois tipos de apresentação, que não necessariamente eles vêm isolados. Muitas vezes você tem os dois casos no mesmo paciente. Então, ele pode evoluir com uma hipertrofia detrusora. Imagina que você está trabalhando num sistema de pressão que você tem dificuldade de vencer essa obstrução, então você tem uma hipertrofia das células musculares, da parede da bexiga, do detrusor. Isso leva a uma diminuição da complacência, quer dizer, o paciente passa a suportar menores volumes de urina dentro da bexiga, e um aumento da atividade detrusora, para tentar vencer essa resistência, essa obstrução. Por isso que o paciente, pela diminuição da complacência, começa a ir mais vezes ao banheiro, diminui os intervalos entre as micções, começa a levantar à noite, então o paciente passa a ter polaciúria e noctúria, e pelo aumento da atividade detrusora, o paciente começa a apresentar urgência, né, ou às vezes até com incontinência urinária. Então, esse é um caminho que pode acontecer nesses pacientes com quadros obstrutivos, que é um aumento da ação do detrusor. Por outro lado, por isso que
quando você pede o ultrassom de vias urinárias, muitas vezes o que você vê é um espessamento da parede vesical, né? E às vezes você vai encontrar também o termo de trabeculação da parede vesical, que basicamente o que você tem, lembrando que a parede é formada por fibras, feixes musculares, você começa a ter uma apresentação em que esses feixes, por estarem hipertrofiados, se apresentam como se fossem traves. O outro quadro que pode ser visto na bexiga é uma descompensação do detrusor. É aquele detrusor que passa a ser hipocontrátil, ele perde a capacidade de contrátil por diminuição da atividade detrusora. Então, o que isso implica no quadro clínico do paciente? Normalmente é um paciente que se apresenta com jato mais fraco, mais fino, intermitente, entrecortado, ele urina um pouco, daqui a pouco ele vai urinar mais um pouquinho, o jato não é um jato contínuo, é um paciente que refere uma sensação de esvaziamento incompleto. Ele não é capaz de esvaziar totalmente a bexiga, a não ser muitas vezes que quando ele faz algum esforço miccional, seja um Valsalva, seja um Credé, e alguns pacientes entram em retenção urinária. Esses quadros aqui que eu coloquei, e que se explicam pela alteração na função detrusora, seja por uma hipertrofia e quadros mais irritativos, seja por uma descompensação do funcionamento do detrusor, levando a quadros mais obstrutivos, eles são bem representados no Score Internacional de Sintomas Prostáticos, que é o quê? É uma forma de você dar um quadro mais objetivo em relação àquilo que está sendo referenciado pelo paciente. E o IPSS, ele ajuda não só você tentar definir qual a melhor forma de tratamento para o paciente, que, então, já como eu comentei, são exatamente aquelas queixas que nós vimos no diapositivo anterior, em relação à sensação de esvaziamento incompleto, em relação ao número de vezes que o paciente tem que urinar com maior frequência, quando começou a urinar e teve que repetir isso, quantas vezes levantou para urinar, quantas vezes teve quadros de urgência, como que o jato urinário está se apresentando, se ele apresentar quadro de esforço miccional ou não, e quantas vezes ele levantou ao longo da noite. Você vai ter um score que pode variar de 0, quer dizer, o paciente não tem nenhuma queixa, está perfeito para urinar, até 35, quando ele tem o limite de o quadro pior em relação a todos os 7 sintomas. Então, o máximo que ele pode ter de pontos é 35. Esse IPSS, como eu comentei, ele pode nortear tanto o tratamento do paciente, em termos de, olha, o quadro já está mais avançado, o tratamento medicamentoso pode não ser o suficiente, como você também pode fazer uma reavaliação desse paciente com o tratamento que você instituiu, medicamentoso, por exemplo, e eventualmente não melhora desse IPSS ou uma piora mais acentuada de indicar o tratamento cirúrgico. Uma outra informação que eu acho que é bastante interessante é você avaliar a qualidade de vida do que o paciente refere. Às vezes ele até tem pouca queixa, mas ele é o paciente que, por exemplo, você vai conversar com ele, é o paciente que ele vai no cinema, vai no teatro, e ele sabe que vai ter que sair no meio do filme, da peça. Então, já ele começa a mudar um pouco a rotina dele. É o paciente que ia para o litoral, antes ele saía daqui, chegava lá com tranquilidade, agora ele sabe que ele tem que urinar antes, ele sabe que ele vai ter que parar no meio da viagem. Então, ou ele vai para algum lugar, a primeira coisa que ele quer saber é onde que é o banheiro. Então, esse tipo de alteração da rotina do paciente começa a ter um impacto, e quando você coloca esse paciente, é que eles começam a perceber que realmente isso está acontecendo e eles nem se deram conta. Então, avaliar a qualidade de vida do paciente em relação a esse tipo de mudança de rotina é interessante, porque ajuda a fazer com que o paciente entenda um pouco a sua indicação de tratamento ou não. Vamos pensar um pouco em relação ao exame físico. A gente tem que lembrar que nem todo paciente que apresenta um quadro de dificuldade miccional, seja obstrutiva, seja muito sintoma irritativo,
ele é necessariamente um quadro primário e único do quadro vesical e ou prostático, no caso dos homens. Então, alguns casos de doenças neurológicas, por exemplo, Parkinson, sequelados de AVC, eles têm esses sintomas. Isso é muito comum a gente pegar no ambulatório. Eu tenho vários pacientes com quadros neurológicos e apresentam algum quadro de dificuldade miccional, que são encaminhados para mim, e às vezes a gente até vai fazer algumas avaliações que eu vou comentar, mas até mais objetivas, mas que não são candidatos a um tratamento da próstata dele, seja porque até a próstata não é grande, ou ele não vai se beneficiar muitas vezes desse tratamento. Então, no exame físico, se você observar, eu tenho vários pacientes que chegam no cadeira de rodas, usando bengala, muleta, dificuldade clara de deambulação. Você também percebe que é o andar parkinsoniano do paciente que está em tratamento. Faz parte também do exame físico, o toque retal, que nós vamos comentar aqui também, mas na hora de fazer o toque retal, você já avaliar também o tônus do esfíncter anal, porque os quadros gastrointestinais, principalmente os quadros de cólon, eles estão muito mais relacionados, eles estão muito bem relacionados a quadros miccionais também, então existe uma correlação grande. Massas abdominais palpáveis, isso não é incomum, eu vou mostrar um caso desses para vocês. Então, às vezes o paciente já vem com bexigoma, não precisa nem muita coisa para você fazer esse diagnóstico. E a presença de estenose ou massa uretral, estenose de meato, muitas vezes, fimose obstrutiva, esse aqui não é um caso nosso, mas a gente tem vários de casos parecidos com esse. Provavelmente esse paciente, não sei nem se era só uma fimose, mas provavelmente ele tinha também uma balanite xerótica, aqui, ó, você vê áreas esbranquiçadas, uma alteração clara na pele desse paciente. Aqui o jato urinário bem fino e uma hidronefrose já. Isso aqui é um paciente jovem com um quadro não relacionado ao crescimento prostático, mas a uma obstrução infravesical por uma fimose obstrutiva, uma estenose de meato. E fazer o toque retal, até para você tentar diferenciar a hiperplasia prostática benigna do câncer de próstata em uma avaliação do volume prostático. Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, eu vou fazer o toque e eu não vou conseguir avaliar o volume da próstata. Isso, com o tempo, você vai aprendendo a fazer isso, incorporando informações, inclusive de ultrassom, de outras pessoas que tocaram. Esse é um treinamento que acho que vale a pena para avaliação do volume e também para as características da próstata. Como eu disse, existem alguns diagnósticos diferenciais, a estenose de uretra, a estenose de meato, lembrar de pacientes que fizeram manipulação cirúrgica antes, ou ficaram muito tempo sondados, né? Vocês que pegam muitos pacientes que ficaram muito tempo com sonda na UTI, por exemplo, muitos não vou dizer, mas alguns pacientes desenvolvem estenose de uretra, por um problema relacionado principalmente à própria imobilização da sonda, deixa a sonda solta, isso acaba levando a um certo grau de isquemia uretral e desenvolve estenose de uretra nessas situações. A bexiga neurogênica hipoativa, alguns pacientes diabéticos têm isso é importante, como eu falei, lembrando dos quadros de neuropatias, como o AVC e o Parkinson, por exemplo. E os pacientes, alguns pacientes, eles vêm com quadros irritativos, ou com hematúria, e isso são tumores vesicais. Isso também tem que ser lembrado no momento da queixa do paciente, para você direcionar a investigação. Os exames complementares são aqueles que nós já estamos acostumados em relação à função renal, lembrar dos pacientes diabéticos, dos pacientes com dislipidemia, particularmente a diminuição do HDL, os exames de urina para caracterizar infecções ou não, também é importante você diferenciar principalmente os pacientes com quadros mais irritativos do que obstrutivos. Nem sempre precisa fazer a tomografia, mas hoje em dia muitos pacientes acabam chegando com tomografia, nem passam pelo ultrassom. O estudo urodinâmico, ele não é
não faz parte, talvez, do rol de exames que nós pedimos rotineiramente, mas no caso de pacientes que você vai indicar um tratamento, eu acho que aí vale a pena, eu vou mostrar isso para vocês, por quê, mais para frente. E pedir o PSA ou não, sempre tem aquela discussão em relação à implicação de você ter alteração no exame do PSA, indicar ou não uma investigação maior em termos de fazer biópsia, com os problemas relacionados à realização da biópsia mesmo a ressonância nuclear magnética multiparamétrica, ela tem um custo, nem todos os pacientes têm acesso a isso, e nele nem sempre é necessário na realidade. Não é obrigatório que você pedir o PSA, nós, urologistas, acabamos sempre pedindo, mas não é obrigatório, isso não é um consenso. Eu já tinha comentado isso anteriormente, em relação, quando você começa a perceber que há uma progressão da doença e que esse paciente eventualmente vai precisar de tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico. Então, uma elevação do IPSS, a gente já viu, quando o score de sintomas começa a aumentar ao longo do tempo, esse pode ser um sinal de que a doença está progredindo e que eventualmente você vai precisar indicar alguma forma de tratamento. A piora das queixas subjetivas do paciente, os pacientes que entram em retenção urinária. A retenção urinária, até alguns anos atrás, era uma indicação absoluta de cirurgia, né? Isso mudou um pouco, mas hoje, como nós temos medicamentos que são bons, né, para o tratamento, existe uma sensação na comunidade urológica, isso tem sido discutido tanto na sul-americana quanto na europeia, de que talvez a gente esteja retardando o tratamento cirúrgico desse paciente, com consequências não só de trato urinário superior, em termos de hidronefrose, às vezes paciente evoluindo com disfunção de função renal, mas principalmente disfunção vesical. Então, pacientes estão desenvolvendo bexigas hiperativas ou bexigas hipocontráteis, pelo retardo no início do tratamento, na indicação do tratamento cirúrgico. Eu sempre peço resíduo vesical pós-miccional, e aí é uma dica que eu dou, porque para você fazer uma boa avaliação, a bexiga inicialmente tem que estar cheia, então é muito comum o paciente chegar no consultório ou no ambulatório, com uma bexiga, você olha a própria foto do ultrassom e você vê que a bexiga não estava cheia. Nesses casos, o exame em si ele já está prejudicado, né? O ultrassom é como se fosse um sonar. Você precisa do meio líquido para você poder enxergar lá para frente. Se a bexiga não está cheia, você não vai ter uma boa informação em relação ao exame. Outra coisa é o seguinte, que se você pede o resíduo, você quer que o paciente ele mimetize aquilo que acontece no dia a dia dele. Então, ele tem que, quando ele vai fazer o ultrassom, ele tem que entrar na sala, ele já tem que estar com alguma vontade de urinar. Se ele está sem vontade nenhuma, provavelmente a bexiga não está cheia. Então, eu falo assim, olha, se você for chamado para fazer o exame, se não estiver com alguma vontade, não é para estar com a bexiga estourando, que você não consegue segurar absolutamente nada, mas se você não estiver com vontade de urinar, não entre. Peça para esperar mais um pouco, e o que eu normalmente peço para o paciente é o seguinte, se ele mora perto de onde ele vai fazer o ultrassom, ele já sai de casa tomando um pouco de líquido, ele vai tomando no trajeto, chega lá para complementar até a hora dele ser chamado para o exame. E aí eu peço para que eles façam o resíduo pós-miccional. Então, o paciente sai da sala, urina, volta para a gente ver, e outra vez, outra orientação ao paciente, olha, não é para fazer força, é para você fazer como se estivesse em casa, assistindo televisão, um filme, deu vontade de urinar, vai lá, volta e vê quanto que sobrou na bexiga. E o que é importante, nos casos de falhas de tratamento clínico, essa é uma indicação para você fazer a cirurgia. Isso falha de tratamento tanto do ponto de vista de dados objetivos, quanto de dados mais subjetivos que às vezes o paciente já vem referindo. O que acontece em termos de complicações nessa população? 1/4 mais ou menos dos pacientes que você começa tratando, observando ou tratando de forma medicamentosa, o paciente acaba progredindo. Então, é um paciente que, se está em vigilância, ele passa a ser tratado com medicamento. Se ele está em tratamento medicamentoso, eventualmente ele vai necessitar
de um tratamento cirúrgico. Você tem quadro de retenção, de infecções de trato urinário, até pela dificuldade de esvaziamento vesical, cálculo vesical, vou mostrar um caso aqui de um paciente que desenvolveu um cálculo vesical grande, e alguns casos de insuficiência renal, que é o limite da progressão da hiperplasia benigna de próstata, que é relativamente comum, vocês todos já viram aqui no hospital, tanto pacientes da enfermaria, no pronto-socorro, enfermaria e na UTI. Com relação ao tratamento medicamentoso, nós vimos lá atrás que você tem dois componentes, você tem o componente estático e o componente dinâmico da hiperplasia benigna. Então, pensando nessas duas situações, que você tem os receptores alfa, tanto na região do colo vesical, como eu mostrei, quanto na cápsula prostática, você utilizar um antagonista desses receptores vai fazer com que você tenha o quê? Um aumento na complacência da próstata, então o jato de urina vai passar com mais facilidade na uretra prostática e um relaxamento também do colo vesical, de forma que também facilita o esvaziamento vesical. As drogas mais utilizadas são a doxazosina, a tansulosina, elas são muito parecidas, você tem como aumentar as doses, a doxazosina, normalmente a gente começa com 2, pode chegar a 4, às vezes no limite a gente chega a 8 miligramas, a tansulosina a gente começa com 0,4, a maior parte dos pacientes ele evolui muito bem com essa dose, é raro você ter que colocar 0,8 para alguns pacientes. A diferença entre elas é que a tansulosina dá um pouco menos de sintomas de hipotensão postural, de tontura, do que a doxazosina. Os inibidores da 5-alfa-redutase, que é exatamente aquela enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, fazendo com que você tenha uma diminuição daquela ação da dihidrotestosterona no aumento da próstata. As duas drogas mais conhecidas são a finasterida e a dutasterida. A dutasterida é uma medicação mais comum, e hoje o que você tem bastante é uma associação entre algumas dessas drogas, particularmente a tansulosina e a dutasterida, já vem com, o medicamento já vem com essa composição e tem resultados melhores. Isso já tem vários trabalhos mostrando que a associação de medicamentos, antigamente o que nós fazíamos? Ora, a próstata tem menos de que 40, 50 gramas, alfa-bloqueador. Próstatas maiores, inibidores da 5-alfa-redutase. Com o tempo, foram feitos vários trabalhos comparando o uso individual da droga e o uso combinado, e o uso combinado ele é sempre melhor. Né? Por quê? Porque o mecanismo é diferente, são dois mecanismos diferentes, então você tende a ter uma resposta melhor com esse tipo de tratamento. A tadalafila, que é um inibidor da PDE5, ela, na verdade, é uma medicação que é utilizada para disfunção erétil, né? Mas ela tem algum efeito sobre a hiperplasia benigna de próstata. Ela é bastante controversa, eu particularmente não costumo entrar com essa medicação com os pacientes, a não ser em pacientes que ele quer insistir com o tratamento medicamentoso. Aí você pode associar a tadalafila ou naqueles pacientes em que ele já tem uma disfunção erétil, e aí você associa o tratamento da disfunção erétil da hiperplasia benigna com a tadalafila. Nos pacientes em que o componente irritativo está mais presente, em que você tem aquelas contrações involuntárias ou não inibidas da bexiga por uma disfunção vesical, você tem vários tipos de antagonistas muscarínicos, né? O mais antigo é a oxibutinina, mas com muitos efeitos colaterais, de boca seca, um pouco mais de obstipação intestinal, e a tolterodina e a solifenacina são medicamentos que são um pouco mais específicos, o receptor, no caso da solifenacina, é o M3, ele é específico para M3, então os efeitos colaterais são menores. Eventualmente, quando os antagonistas de receptores muscarínicos não funcionam, você pode trocar por um agonista beta-3, que no caso é o mirabegron, o mirbetriq, que é o que nós temos aqui no Brasil,
E os resultados são bons, melhora muito o quadro de urgência, às vezes de urgência-incontinência. Tanto no caso dos antagonistas muscarínicos quanto dos agonistas adrenérgicos, isso, de uma certa forma, é um reconhecimento da falência do tratamento, né? Porque para chegar nesse caso, é porque nós não conseguimos evitar o efeito da obstrução na bexiga. Por isso que há essa discussão em relação a, será que nós não estamos retardando demais a indicação do tratamento cirúrgico? Então, esse é algo que a gente tem que realmente discutir. Em relação ao tratamento cirúrgico, tem vários tratamentos, na verdade, hoje o mercado investe mais em formas de tratar cirurgicamente o paciente do que nos próprios medicamentos, né? Então, faz muitos anos que a gente não saiu mais daqueles alfa-bloqueadores e dos inibidores da 5-alfa-redutase, e começou a se investir muito em formas de tratamento alternativas à RTU, que até hoje é o melhor tratamento, é considerado gold standard, aquele que todos os outros tratamentos são comparáveis. Ele tem algumas vantagens, a principal dela é um aumento, uma diminuição, na verdade, melhora do quadro clínico, uma diminuição de 70% do índice de sintomas de score da próstata. A desvantagem em relação à RTU de próstata é imatura. Hoje isso está mais bem resolvido com o uso do bisturi bipolar, por exemplo, que você tem muito menos sangramento. Hoje é uma cirurgia que você opera no dia seguinte o paciente está indo embora para casa sem sonda, sangramento mínimo, normalmente vai muito bem. A gente não tem um bipolar aqui, mas é a forma de tratamento que eu escolho. Você tem, por outro lado, o paciente deixa de ejacular ou ejacula muito pouco, porque normalmente a gente faz uma ressecção do colo vesical também. Então, o colo vesical, quando existe a ejaculação, ele se fecha para que a ejaculação vá para frente. Como essa cirurgia a gente resseca o colo vesical, a tendência é que a ejaculação volte para a bexiga, né? Então, isso às vezes tem pacientes, é um problema para paciente que quer engravidar, né, quer ter filhos ainda. Então, isso, às vezes o que você faz hoje em dia, é possível de ser feito, é recuperar os espermatozoides na urina. Mas isso tem que ser avisado do paciente, porque senão ele toma um susto, depois que você faz uma RTU, ele vai ter uma relação e ele não tem ejaculado, tá? E em algumas situações, o paciente pode entrar em retenção urinária, depois da cirurgia. Isso é raríssimo, faz muitos anos que eu não vejo nenhum caso de paciente que depois de uma RTU precisa passar a sonda por retenção, a não ser que seja por coágulos, né? Que o paciente fica sangrando, forma coágulo dentro da bexiga porque não irrigou o suficiente ou foi retirada a irrigação e formou coágulo, mas não é tão comum assim. Hoje existe uma tendência a se indicar o laser, até porque existe esse apelo mercadológico, né, de tratar com laser, que parece melhor. Antigamente o laser era RTU, agora existe realmente o laser para tratamento da próstata. É um tratamento ambulatorial, ele é muito bom para esse tipo de paciente, pacientes coagulopatas, que você não necessariamente precisa parar de usar o anticoagulante. A desvantagem é que normalmente é um tempo cirúrgico alto, demora muito mais a cirurgia, então o paciente fica anestesiado durante mais tempo. Existe uma outra desvantagem que, isso cada vez a gente tem visto mais, que o paciente aumenta a chance desse paciente ter que sofrer uma reintervenção, que a ressecção não ser o suficiente. Para próstatas maiores, de 80 gramas, eu costumo indicar mais para próstatas maiores que 100 gramas, de você fazer a prostatectomia. Essa prostatectomia é uma prostatectomia, não é a radical, que é para câncer de próstata, então é um paciente que não vai evoluir com incontinência urinária ou impotência, mas ela é indicada para próstatas que você não consegue ressecar, porque o tempo de ressecção, normalmente a gente calcula em torno de 1h30. Para o bipolar, a gente pode estender um pouco mais isso. Por que você indica isso? Porque no caso do monopolar, por exemplo, você usa uma solução, que é o sorbitol ou manitol, em que você tem um risco maior de uma hiponatremia. Então, com efeitos deletérios no sistema nervoso central, às vezes o paciente
rebaixa, fica confuso por edema cerebral. Então, no bipolar você não tem isso, você usa o soro fisiológico mesmo, essa é uma grande vantagem, uma outra grande vantagem do bipolar. Mas, de qualquer forma, a gente não quer que o paciente fique naquela posição, até porque é uma posição de litotomia nas perneiras, durante muito tempo, pelo risco de TVP, então tem vários outros problemas relacionados a uma cirurgia, uma RTO prolongada. Então, quando a próstata é muito grande, que você acha que não vai dar tempo de ressecar, você indica uma prostatectomia, que pode ser aberta. Hoje, a gente acaba fazendo muito robótica, que é uma cirurgia que demora 2 horas e que vai muito bem, o paciente fica ótimo, tem alta no dia seguinte, fica com sonda, normalmente esses pacientes, a prostatectomia transvesical, por umas 5 a 7 dias mais ou menos, mas também que tem um ganho muito grande no symptom score, né? Também é muito parecido com a RTO, em torno de 70% de diminuição do symptom score, mas é uma cirurgia mais invasiva de qualquer forma. Bom, eu vou trazer 3 casos aqui, que são pacientes nossos aqui, que nós vimos no pronto-socorro, para vocês entenderem com o que nós estamos lidando, né? Então, era um paciente de 85 anos, nunca tinha passado e nunca mais passou no HU também, eu tentei recuperar alguns exames dele, agora não consegui. É um paciente que veio com uma histórico de que há vários dias ele teve um aumento de volume abdominal, de antecedente era um paciente diabético, relativamente bem controlado, e que, além desse aumento de volume abdominal, estava percebendo inapetência, vômitos e perdas urinárias. O exame, a entrada desse paciente, ele estava desse jeito, era um paciente emagrecido, né, um paciente de 85 anos, mas emagrecido, veio com isso, o paciente, quem o atendeu, inicialmente pensou até numa neoplasia desse paciente. Então, foi pedido uma tomografia desse paciente, e a imagem é essa daqui. Esse paciente foi sondado, saiu quase 5 litros de urina desse paciente, né? Mas isso olha aqui como que estavam os rins desse paciente, quer dizer, a bexiga chegava até quase que, chegava no andar superior do abdômen, na verdade, aqui estão os arcos costais, mas chegava praticamente à pelve renal, né? Isso aqui é uma falência de todo um sistema, porque isso aqui não começou nos últimos dias, como ele falou, ele já vinha apresentando uma dificuldade miccional progressiva, é possível que ele tenha passado com algumas pessoas para avaliar isso. Esse paciente, eu via, é um paciente que eu acabei vendo no pronto-socorro, e que você chegava perto dele, ele estava cheirando urina, né? Era claro que ele estava perdendo urina. Então, ele perdia por quê? Por transbordamento, né? Extravasava. Então, esse é um caso que eu não tenho tantos dados clínicos dele, só a história dele mesmo, porque eu não consegui recuperar mais nada. Os outros 2 pacientes são pacientes que eu vi no último mês. Esse é um paciente de 48 anos, que veio também com uma dor hipogastro há vários meses, ele até chegou a passar várias vezes em pronto-socorros por aí, com uma história além dessa dor, uma desura, inapetência, também vômitos, perdas urinárias, tratava, toda vez que ele ia no pronto-socorro, ele tratava uma infecção urinária, a urina dele, ele mesmo falava que estava turva e fétida, e os exames de entrada dele eram esses, com 100 de ureia, 4,8 de creatinina, ele foi sondado, e eu já digo para vocês que esse paciente não melhorou da função renal dele. E como que era o quadro dele? Era esse. Ele tinha um grande cálculo vesical de 6 centímetros. Esse é a imagem da tomografia da função renal. Vocês podem ver dos rins, vocês podem ver que justifica a perda de função renal desse paciente. Num raio-x simples, não precisava ter vindo fazer uma tomografia aqui. Se ele tivesse feito um raio-x em qualquer pronto-socorro por aí, várias vezes ele passou, umas 10 vezes ele passou em pronto-socorro, eles poderiam ter visto essa imagem aqui. Esse é o scout da tomografia. Aqui um corte axial, só para mostrar os rins como ficaram, né? Ele não tem praticamente mais nenhum parênquima. Esse é o cálculo. E aqui, olha o espessamento da parede da bexiga que a gente estava comentando, né? Então, uma parede muito espessada, ele já tinha, então, muito sintoma obstrutivo anterior, e evoluiu dessa forma.
né? E aqui, só para mostrar, aqui é a sonda, né? E aqui está a próstata. Se você for pensar, não parece uma próstata tão grande. Então, é bem provável que esse paciente é um paciente jovem, tem menos de 50 anos de idade, que o quadro dele não seja só obstrutivo, ele deve ter alguma coisa vesical também que vai ter que ser investigada, tá? Esse paciente eu operei na semana passada, e tiramos uma sonda ontem desse paciente. Foi uma cistolito aberta, né, com incisão normal, porque um cálculo de 6 centímetros não justifica você tentar fazer uma litotripsia pouco invasiva. Abre um cortezinho que vai ser exatamente o tamanho do cálculo, 6 centímetros mais ou menos, você tira, quem operou foi a residente, um quadro super tranquilo, e resolveu o caso desse paciente do ponto de vista do cálculo. Mas ele perdeu função, e ele vai ficar sequelado em relação à disfunção renal. Essa que eu trouxe é uma senhora, na verdade, também jovem, de 52 anos, só para mostrar que muitas vezes o quadro que o paciente apresenta não está relacionado, são muito parecidos, mas que não estão relacionados a uma obstrução infravesical do ponto de vista prostático. Ela até poderia ter alguma coisa infravesical, uma lesão de uretra, como a gente já comentou, que não é o caso dessa paciente. Essa paciente, muitos de vocês, talvez, se vocês estiveram aqui no mês passado, ela estava internada, é uma paciente que chegou em sepse urinária, foi para UTI, tinha história de infecções de repetição, ela chegou com esse quadro também, típico de urinapetência, vômitos, perdas urinárias, ela estava na entrada, uma ureia 281, uma creatinina de 6, quase 7, né? Isso foi pré-sondagem, ela foi sondada, ela melhorou um pouco, mas ela ficou muito tempo na UTI. Eu operei essa paciente depois de uns 15 dias, mais ou menos. É a Angélica, não sei se alguns de vocês devem lembrar dela, ou o Guido com certeza, porque ela dialisou várias vezes com a gente aqui. E aí, como que ela veio? Ela veio com esse quadro, e aqui, ó, se não fosse uma mulher, ela tem uma bexiga com uma parede bastante espessada, né? Só que, examinando, ela não tinha nenhuma dificuldade, nem nada na vagina, na entrada da vagina, na uretra, foi uma sondagem super lisa, e não nada justificava esse quadro aqui. A uretra dela era normal, e a bexiga foi difícil de localizar os meatos, porque tinha muito, não foi eu quem fez a cistoscopia, mas tinha muitos grumos, e aqui, só para mostrar para vocês, esse aqui é o ureter dela esquerdo, ó, que era o lado que ela estava mais infectada, um ureter, sim, claro, evidentemente obstruído, e ela, ela tinha um cálculo ureteral distal de 3 para 4 milímetros, acabou até tentando passar um duplo J para ver se tirava desse quadro obstrutivo e do quadro infeccioso. A urina dela veio muito turva depois da passagem do duplo J. Aqui um axial só para mostrar como a parede da bexiga dela era muito espessada. Essa paciente, eu acabei fazendo a nefrectomia desse lado esquerdo, ela está ótima, foi vídeo laparoscópico, ela teve alta, ela ficou mais um tempo depois da cirurgia, na verdade, pelo quadro metabólico dela, mas ela está ótima, eu já vi no pós-operatório, eu operei faz umas 3 semanas mais ou menos, e ela, inclusive, provavelmente ela vai sair da fila do transplante, porque a função renal dela praticamente normalizou, mas ela ficou com uma creatina em torno de 1,8, 1 alto. Então, ela estava sendo acompanhada no Hospital do Rim, e ela já veio falando que ela provavelmente ia sair da fila do transplante. Então, esse é uma paciente que vai ter que investigar. O problema dela provavelmente é vesical mesmo, não é infravesical, é vesical, para saber por que ela evoluiu dessa forma. Então, só para algumas mensagens para serem guardadas, o tamanho da próstata não necessariamente tem relação com sintoma de pacientes. Você pega pacientes com próstatas pequenas, muito sintomáticas, às vezes obstrutivos, às vezes sintomas irritativos, e às vezes você pega pacientes com próstatas muito grandes e com poucas queixas. Lembrar que 1/3 dos pacientes, esse é um dado antigo, tem mais de 40 anos, 45 anos, 1/3 dos pacientes operados mantém sintomas e alteração de fluxo-pressão na urodinâmica. Por isso que nós estamos questionando se nós não estamos voltando a esse quadro de 40 anos atrás, porque antigamente nós não tínhamos nem medicamento,
e era muita gente para operar, não dava para operar todo mundo. Hoje, você deixa o paciente com tratamento medicamentoso durante muito tempo e talvez retardando o tratamento cirúrgico, você leve os pacientes a desenvolverem quadros vesicais. Claramente, o que a gente observa é que próximos maiores estão associados ao risco maior de retenção urinária e à necessidade de cirurgia. Isso é indiscutível. Com relação aos pacientes diabéticos, duas informações que acho que são importantes de entender. O efeito do diabetes para desenvolvimento de quadro obstrutivo de trato inferior e hiperplasia benigna, ele é multifatorial, né? Então, você tem uma lesão do detrusor, você tem a neuropatia do diabético, que acaba fazendo resíduo vesical por disfunção da contração vesical mesmo, e você tem uma disfunção do próprio uretélio da bexiga. E outro dado importante é que o diabético, ele pode cursar tanto com hipocontratilidade da bexiga, quanto com hiperatividade. Então, é muito comum o paciente diabético vir reclamando que ele tem urgência, ele tem polaciúria, ele está levantando muito à noite, ou então o paciente que faz, como aquele primeiro paciente, aquele senhorzinho, faz bexigomas, né? Então, isso está presente, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Tem pacientes que, quando tem quadros mistos, né, tanto de hiperatividade quanto de hipocontratilidade, quadros obstrutivos e irritativos, você às vezes opera o paciente e ele piora do quadro de, por exemplo, de incontinência. Por quê? Porque ele tem uma disfunção vesical. O que você está fazendo é tirando o fator obstrutivo. Então, a perda que às vezes era menor em função da dificuldade de eliminar a urina, ela passa a ser exacerbada depois da cirurgia. Isso é algo que você tem que deixar claro para o paciente, e essa informação é uma informação que muitas vezes quem te dá é o estudo urodinâmico. Ele diz, olha, ele tem um quadro obstrutivo, mas ele tem contração não inibida, contração involuntária da bexiga. E aí você explica isso para o paciente, que eventualmente ele pode desenvolver perdas urinárias um pouco maiores depois da cirurgia, mas que você talvez tenha que associar um anticolinérgico, por exemplo, para esses pacientes. E, finalmente, qual é o tipo de paciente que tem que, obrigatoriamente, ou seria prudente encaminhar para o urologista? São os pacientes com infecções de repetição, denotando uma dificuldade de esvaziamento, quadros de hematura, até para descartar quadros de tumor de bexiga. Lembrando que pacientes acima de 60 anos de idade, a maior causa de hematura não é hiperplasia benigna, é câncer de bexiga. Então, essa é uma informação importante. Elevação do PSA, pelo risco de ter associado um câncer de próstata, um toque retal suspeito, né, um nódulo palpável, endurecido, presença de cálculo vesical. Hoje o cálculo vesical é encarado como um sinal precoce de perda de função vesical. Pacientes com suspeita de bexiga neurogênica, os neuropatas claros, ou pacientes que não têm uma justificativa para um quadro obstrutivo, como aquela moça que eu mostrei. Pacientes que entraram em retenção urinária aguda, eu particularmente indico cirurgia nesses pacientes. Pacientes que tinham sofrido ou sofreram trauma de bacia, por exemplo, manipulação cirúrgica prévia, ou ficaram sondados há muito tempo, e aqueles pacientes que fazem uso regular, correto dos medicamentos e não melhoram. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Não sei quanto que horas, eu perdi um pouco de tempo. Tá, então, a gente tem pouco tempo, eu tenho que ir para o centro cirúrgico, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, parabéns. Muito obrigada pela apresentação. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu já, como vários aqui, inúmeras vezes vemos o paciente no pronto-socorro que chega já com uma ilha pós-renal, bexigomas. Eu falei que o recorde que eu vi de bexigoma aqui no HU foi um de 8 litros.
E esse paciente foi interessante porque geralmente quando a gente vê um bexigoma tão grande, a gente sabe que é um quadro meio crônico, né, que foi se arrastando. E esse paciente teve uma recuperação completa da função renal, assim, tipo, na mesma internação. Foi um negócio bem icônico. Ele chegou com uma ureia de 600 e pouco, uma das maiores que eu vi e tal. A dúvida que eu tenho, que eu acho que é de muitos, quando a gente vê um quadro que a gente sabe é crônico, porque o paciente chegou com um bexigoma tão grande, às vezes com meio oligosintomático, eu tô perdendo urina, uma coisa meio assim, o quanto vale a pena o tratamento medicamentoso, né? Porque geralmente é um quadro avançado. Aí você fala, geralmente é um caso que vai ter pouca resposta, já tem que ir direto para a cirurgia, e a gente sabe que no SUS, né? Você passa a sonda nesse paciente, mas até ele conseguir de fato uma cirurgia, demora bastante, então é um pouco essa dúvida aí. Bom, duas coisas. Primeiro, que o paciente que não tinha muito sintoma e desenvolve uma retenção urinária aguda, você tem que pensar em câncer de próstata, né? A velocidade de multiplicação, de aumento do tecido prostático no câncer de próstata é 10 vezes maior do que na hiperplasia benigna. Então, aquele paciente que era pouco sintomático, de repente desenvolve uma retenção urinária, você tem que sempre estar pensando que existe uma possibilidade de ser um câncer de próstata. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu acho que vale a pena entrar em medicação em todos os pacientes, sabe? E nesses casos de pacientes que entraram em retenção, eu entro com tratamento combinado. Por exemplo, finasterida e doxazosina, ou dutasterida e tansulosina, eu entro com os dois, e inclusive para tentar ajudar a tirar a sonda. E tem pacientes que ficam tentando tirar a sonda durante anos, porque eles não conseguem, a gente já fez exames mostrando que a bexiga é ruim, que não vai adiantar, não consegue fazer cateterismo, mas a gente tenta. Então, eu entro com a medicação e peço para usar, assim, porque para ter um efeito ótimo da combinação, você precisa de 3 a 6 meses, né? Então, não adianta você querer entrar com a medicação e depois de 2 semanas ele volta no ambulatório e você tentar tirar, porque o problema é a inibidor de 5-alfa-redutase. Porque o alfa-bloqueador, depois de 3, 4 dias, ele já está agindo. E agora, o inibidor de 5-alfa-redutase, a dutasterida, a finasterida, demora mais. Então, você precisa dar tempo para a medicação atingir o nível ótimo de ação. Isso só acontece depois de 3 a 6 meses. Então, antes de 3, nunca. Idealmente, depois de 6 meses, para tentar tirar a sonda. Mas eu entro em todos os pacientes, né? Alguma dúvida, pessoal? Guido? Quem usa finasterida cronicamente para queda de cabelo, interfere alguma coisa no teu diagnóstico? Se ele tiver algum quadro, por exemplo, um adenocarcinoma de próstata, isso interfere? Então, interfere no PSA? Assim, os maiores estudos, eles são com porque a finasterida o Propecia, né, que é para alopécia, é de 1 miligrama, enquanto que normalmente o que a gente passa para a hiperplasia é de 5 miligramas. Então já existe uma mudança em relação a isso. Mas, por exemplo, para quem usa finasterida 5 miligramas ou dutasterida, o PSA desse paciente cai pelo menos para metade, sabe? Então, esse é um quadro que você tem que ter essa informação, porque senão o paciente está fazendo uso e fala assim, não, o seu PSA está tudo bem, está dentro da faixa de normalidade, que é uma outra coisa que também é bastante discutível. Mas o PSA está, por exemplo, em 3. Não, está abaixo de 4, tá bom. Só que, na verdade, ele está 6, né? Então, para quem usa a finasterida ou dutasterida, por exemplo. Então, mais importante do que o valor pontual é a curva, né? E saber em que momento que você entrou com a medicação. Do ponto de vista de hiperplasia, a finasterida de 1 miligrama, ele faz muito menos efeito que o de 5 miligramas. É, assim, incomparavelmente diferente. Agora a gente tem o contrário. A gente tem vários pacientes, eu tenho vários pacientes que falam assim, olha, a minha dermatologista ficou surpresa, porque voltou a crescer cabelo. Por quê? Porque você dá a dutasterida para o paciente e ele começa a ter aumento de pelos, né? Então, a gente tem esse quadro também, o paciente começa a ter muito melhora a alopécia, né, pelo uso dos inibidores. Eu queria falar, porque os pacientes que tomam os alfa-bloqueadores têm muita tontura.
E os pacientes idosos, acima de 75 anos, têm grande dificuldade de andar, porque tem toda a tontura. Como é que a gente faz numa hora dessas? Então, esse é um problema. Bom, primeiro que os bloqueadores, uma das coisas que a gente pede para usar à noite, né, de deitar, que esse é o motivo, na verdade, é por causa da tontura que o paciente pode ter, ele já vai estar deitado, teoricamente diminui. O problema é quando esse paciente tem que levantar à noite, porque muitos desses pacientes levantam à noite para ir ao banheiro. Aí eu falo, eu tenho duas coisas, eu falo assim, olha, se a gente não conseguir tirar o alfa-bloqueador, deixar, por exemplo, só com o inibidor, aí tem que indicar cirurgia. Isso é uma coisa. A segunda é o paciente não levantar. Deixa lá um papagaio do lado e faz um papagaio para não ter que levantar da cama. Se ele tiver que levantar, eu falo o seguinte, olha, você pega, senta na cama, fica uns 5 minutos sentado antes de você efetivamente ficar em pé, né? Então, é sempre essa conversa você tem que ter com os pacientes, mas é difícil de você... É que não é só à noite, né? Porque acho que tem síncopes, e eu faço medida de pressão deitado e de pé, eles têm mesmo hipotensão postural. Eu tento diminuir as medicações antihipertensivas para poder tomar, mas eles, mesmo assim, eles têm, diminui sintoma, mas eles têm. E aí a grande dificuldade é isso. Só que quando você for olhar a próstata, não é grande. Exatamente, por isso que entraram com o alfa-bloqueador. Mas isso é difícil de você trabalhar, realmente. Muitas vezes, o que a gente conversa com o paciente, quando o clínico a gente conhece, é exatamente se o paciente é hipertenso, eventualmente diminuir a dose ou tirar alguma das medicações antihipertensivas. Isso é relativamente comum de a gente fazer. Porque realmente é um problema. A hipotensão postural e a tontura são as duas... os dois efeitos adversos dos alfa-bloqueadores que mais nos preocupam nesses pacientes idosos. Daquilo que eu entendi, Oscar, então, eu imaginava que você priorizasse, hoje em dia, o tratamento medicamentoso. Mas, na verdade, não é exatamente isso. Você até usa o tratamento medicamentoso, mas, em boa parte dos casos, você já está com a cabeça no tratamento cirúrgico. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu acho que eu brinco, porque assim, quando a gente passava no HC, quando eu passei no HC como residente, mas 30 anos atrás, a gente fazia em 3 meses de estágio mais de 100 RTUs de próstata, né? 120, 150 RTUs de próstata. Aí o pessoal que veio, umas 2 gerações depois, quase não fazia mais RTU, porque todos começaram a tratar com medicamento, né? Só que aí nós começamos a perceber, e isso é tema de debate em plenárias, tanto na Associação Americana de Urologia quanto na Sociedade Europeia de Urologia, de que o que nós estamos fazendo agora é resgatando pacientes, mas com bexigas ruins, né? Então, você até trata durante um tempo o paciente com um medicamento, mas você não está percebendo que a bexiga continua sofrendo. Então, quando você opera esse paciente, ele não evolui do jeito que nós gostaríamos, né, e o próprio paciente espera. Então, ele começa a ter os quadros da doença vesical, né, urgência, perdas urinárias, às vezes o paciente evolui com, não sei o que é pior, mas evolui com uma atonia vesical. Então, a falência vesical, para nós, não tem o que fazer, o paciente vai ficar com sonda, vai ficar com cateterismo intermitente, e então é um problema que hoje esses pacientes, eu peço para voltar a cada 4 meses no consultório, né? Eu reavalio com o score de sintomas, eu converso com o paciente, eu vejo em relação aos efeitos adversos do medicamento, e se a gente percebe que o resíduo está aumentando, o paciente está com mais queixa, o sintoma de score tá mais elevado, o medicamento não está fazendo efeito. Então, às vezes, a gente tem que... E uma forma interessante, que isso não tem nenhum nível de evidência muito alto, mas é o seguinte, esses pacientes que fazem do tacerida ou finasterida, um dado objetivo de que você tem é que o PSA cai. Se o PSA caiu, é que a medicação está fazendo efeito, né? Só que ele não está dando o efeito que você espera do ponto de vista clínico. Então, essa é uma forma de você conversar com o paciente e falar assim, olha, o seu PSA caiu para metade, menos da metade, muitas vezes.
Então, a medicação está fazendo efeito, só que a gente não está tendo o resultado que a gente espera. E aí, eu acabo indicando a cirurgia muitas vezes esses pacientes. Muito obrigado, Oscar. Eu que Esperamos agradeço. vocês em outras oportunidades também. Obrigado, viu? Obrigado.